O Ouro Fino em Campo tá de volta. É sexta-feira, dia de indiscussão no Ouro Fino em Campo. O friozinho já chegou em muitas regiões brasileiras, o tempo tá mais seco e não é somente a gente que sofre com as doenças respiratórias não, os animais também. Hoje a gente traz todas as dicas para controlar essas doenças nas aves. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Ouro Fino em Campo o médico veterinário e pesquisador, diretor do Instituto Biológico de Descalvado, no interior de São Paulo, Antônio Guilherme Machado de Castro, que trabalha há 35 anos com avicultura, não é mesmo, Guilherme? Verdade, Juliana, 35 anos batalhando aqui na avicultura e agradeço o convite, olá, cumprimento aí os telespectadores e é um prazer estar aqui nesse estúdio divulgando e falando da prevenção das doenças respiratórias nas aves, porque essa é uma época de maior predisposição às doenças respiratórias em aves. Clima frio, oscilação térmica, maiores partículas em suspensão. Aliás, se você me permite, claro, tem uma história, né, que há muito tempo que mostra que por que as aves têm um aparelho respiratório tão complicado e com isso surgem muitas doenças. Diz que quando Deus criou o mundo, que disseram a Deus, mas esse sistema respiratório das aves é muito complicado, é muito difícil, os pulmões são colados na costela, tem um saco aéreo, aí Deus falou assim, não, mas as aves vão viver nas florestas, em ar puro, não vai ter problema. Aí o homem viu as aves e começou a confinar e surgiram os problemas respiratórios, né? Surgiram os problemas respiratórios que, por sinal, causam muitos prejuízos, né? As principais doenças respiratórias que são causadas por vírus, né, por várias infecções virais e com as consequências que tem aí uma série de bactérias. Mas também, por outro lado, a mãe natureza foi muito generosa com as aves, né? O sistema respiratório das aves é um sistema que tem muitas defesas. Tem todo um epitélio na traqueia que tenta expulsar, tenta tirar as partículas infectantes, ou seja, os vírus, as bactérias das aves, para limpar isso aí com o muco. E quando a gente tem esse muco, as aves, o produtor começa a ronqueira, as aves roncam, que é exatamente o processo inicial das doenças respiratórias, né? Então, a ronqueira é um sinal clínico? A ronqueira é um sinal clínico importante, que deve ser observado pelo produtor, deve ser observado pelo criador, que é aquela ronqueira. O que significa aquela ronqueira? Significa que a ave está sofrendo um processo de infecção e esse epitélio que tem na traqueia secreta um muco e esse muco tenta expulsar essas partículas, né? esses micro-organismos. Guilherme, tem outros sinais clínicos? Tem, a ave espirra, a ave tem corrimento nasal, a ave tem essas secreções, não é? Que exatamente demonstram que ela está sofrendo um processo infeccioso nas vias respiratórias, Portanto, as doenças respiratórias, que são causadas por vírus, na sua maioria, tem também por fungos e por bactéria, como coriza, como bronquite infecciosa, como pneumovírus, etc., todo esse processo começa via respiratória. Portanto, nós temos que estar muito atento a esses sinais, muito atento a essas características das aves, principalmente nessa época do ano. O produtor viu uma ave com um sinal clínico desses que o senhor comentou. Qual é o primeiro passo para fazer? O primeiro passo que fazer, por exemplo, a depender do volume de aves que ele trabalha, não é? Se aves de fundo digital, é tentar tirar essa ave, fazer e tentar prevenir as outras. Como? Uma boa qualidade de água, usando os produtos para desinfetar e, à medida que isso evolui, usar aí quimioterápicos e antibióticos, que tem aí uma gama
no mercado. Inclusive, vocês aqui têm uma série de produtos aí muito eficientes no tratamento das aves, aí, a base de sulfonamida e outros tantos aí. Mas é muito importante que o produtor observe o sintoma e tome as providências rápidas, porque nessa época do ano essas doenças disseminam de forma muito rápida, em função exatamente do que eu disse inicialmente: oscilação térmica, né? Maior partículas em suspensão, em função da baixa umidade, e, como eu disse, as aves têm um sistema respiratório muito sensível. Então, essas doenças são contagiosas? São contagiosas, elas disseminam de forma muito rápida. E é importante também, Juliana, que apontar que essa precisa também de fazer uma aeração, melhorar a ventilação nas granjas que têm ventiladores, usar esses ventiladores, fazer pulverizações para exatamente diminuir a pressão infectante, diminuir o número de micro-organismos em suspensão no ambiente, porque as aves têm um grande, eu não diria problema, mas ela tem um grande desafio, que ela convive com suas próprias fezes. Então tem muita partícula em suspensão, tem muita micro-organismo no ambiente. Bom, e para controlar os desafios respiratórios, então a gente tem no mercado, como o senhor mencionou, né, até mesmo a Ouro Fino, medicamentos para solucionar esses problemas. Tem muitos medicamentos, porque as doenças respiratórias, como eu disse, tem sido um grande entrave na produção, tem causado grandes prejuízos na forma de condenação, na forma de mortalidade, na forma de menor peso e maior conversão alimentar, ou seja, as aves têm que comer mais, porque afeta o sistema respiratório, e quando afeta o sistema respiratório, se diminui a síntese proteica, ou seja, diminui a produção de carnes, porque falta oxigênio. E o sistema respiratório das aves, os pulmões são muito pequenos. Então, esses produtos, que tem vários aí no mercado, dentre os quais os de vocês, que são muito eficientes aí, como eu disse, sulfonamidas, o doxifin e outras, a tetraciclina, tem fosfomicina, atua de uma forma muito eficiente e evita, e esses produtos exatamente são para combater o secundarismo, combater as bactérias que vêm como de mão dadas, juntas com os vírus, né, que são causadores das doenças respiratórias. Tá aí então, produtor, as soluções para o controle das doenças respiratórias, os produtos que o professor mencionou, você encontra no site da Ouro Fino, em www.ourofino.com. Tem informações sobre o Doxifin 50PS, o Trisufin, tá tudo lá. Não deixe de acessar o site. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Ouro Fino em Campo, pelas informações, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, sempre às ordens, sempre a gente tem que dar essa contribuição, e vocês têm um grande trabalho em divulgar tecnologia, em divulgar soluções para o campo. Parabéns a você, Juliana, que tão bem conduz esse programa. Muito obrigada, professor. A gente fica por aqui. O nosso próximo encontro é domingo às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Espero você lá. Tchau!